Oi gente, o meu nome é Nayara Schubert e eu sou da Igreja Amor Sem Limites aqui de Buenos Aires. Você já se fez aquela pergunta, será que medicina em Buenos Aires é pra mim? Será que realmente vale a pena? Então fica aqui com a gente que nesse vídeo a gente vai te contar tudo o que você precisa saber sobre como é morar aqui e sobre como é fazer medicina nessa cidade incrível. Fica comigo! Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer um outro país, mas uma das coisas mais difíceis no começo é o choque cultural que a gente tá nesse outro país. Então nesse vídeo a gente quer te explicar um pouco sobre como é o choque cultural do brasileiro em Buenos Aires. A primeira coisa que é o choque de cara que você dá é o idioma. Iba a cambiar, el agua porque estaba medio turbia. No, era una de terror. Claro, me pide mil disculpas, se levanta y se va. Gente, o espanhol não é uma língua fácil, a gente acha que a gente sabe espanhol, mas a gente não fala espanhol. Em todas as ocasiões. Então o primeiro choque cultural é esse. O segundo choque é porque o argentino, ele é uma pessoa, não que seja errado ou não que seja mal, mas ele é uma pessoa um pouco mais introvertida, um pouco mais fechada. A gente que é brasileiro é todo animado, quer gritar, já faz amigo rápido. O tempo de fazer amizade com o argentino é um pouco mais demorado, ele é uma pessoa mais desconfiada, mas depois você pega amizade com ele, aí é pra toda a vida. Eu não sei de que cidade que você veio, mas eu vim de uma cidade que era muito pequena. Muito pequena não, mas pequena comparada com Buenos Aires, é Joinville, a cidade que eu vim. Então, o horário de funcionamento das coisas aqui é super diferente da cidade de onde eu vim. Por exemplo, na minha cidade, as coisas abrem mais cedo e fecham mais tarde. Aqui é totalmente contrário. Aqui as coisas abrem, comércio, o horário de comércio abre mais ou menos 9 e 10 e fecha lá pelas 10h30 da noite, 11 horas. Depois de 2 anos e meio morando aqui, uma das coisas que eu mais vejo é brasileiro tentando implantar a cultura brasileira em Buenos Aires. E isso é uma coisa que eu não aconselho fazer. Se você vem para Buenos Aires, esteja com a cabeça aberta para conhecer pessoas novas, para conhecer uma cultura nova. É uma cultura muito diferente da do Brasil e tem muita coisa diferente para você conhecer. Por que não tá aberto para conhecer essas pessoas? Por que não tá aberto a conhecer esse tipo de cultura? Você vai gostar, vai por mim. E um dos principais choques culturais que a maioria dos brasileiros tem é com o idioma. Porque o brasileiro tem aquela ilusão incrível de que ele sabe falar espanhol e não é bem assim. Quando a gente chega aqui, a gente realmente vê que a gente não sabe nada. Você realmente acha que você fala espanhol? Por exemplo, se o argentino chega pra você e fala parate. E você, brasileiro, entende parar como ficar parado? E aqui não, parate significa pra você levantar. Outra coisa também que é muito diferente é sorvete. Aqui, sorvete significa canudinho, canudo de tomar refri, sabe? E o que seria sorvete no Brasil, aqui seria helado. E o que seria gelado no Brasil, aqui seria frio. Tem muita coisa para aprender e tem muita coisa que é diferente. Por isso que agora a gente vai dar algumas dicas para você tentar entrar nessa imersão do espanhol argentino antes de vir para cá. A primeira dica que eu posso te dar de como entender bem o espanhol é, primeiro, escute rádios argentinas, não qualquer espanhol, o espanhol argentino. Segundo, veja filmes com o espanhol argentino. Aqui em Buenos Aires, na Argentina em geral, tem muito filmes e na língua deles eles têm muitas gírias, então nesses filmes eles falam tudo. Terceiro seria, coloque o seu celular em espanhol, isso te ajuda muito a imergir na cultura, imergir no idioma. O que eu fiz muito também é buscar objetos na minha casa e colocar uma etiqueta, um adesivo de qual era o nome daquele objeto em espanhol. Então toda vez que eu pegava o objeto, tava ali o nome do objeto em espanhol. E outra dica super importante que te vai ajudar muito é faça amizades com pessoas hispanohablantes. Isso é muito importante. Você de cara chega pra pessoa e fala, ó, não sei falar bem espanhol e eu preciso da sua ajuda. A pessoa, tranquila, ela te ajuda. Os argentinos são muito de boa com isso, então eles têm muita paciência. E pra você que tem a ideia de ir pra UBA, é muito importante você já chegar aqui com o espanhol muito bem nivelado pro nível B2, que é o que eles pedem. A UBA tá pedindo um certificado de espanhol, nível B2, como eu disse, para ingressar no CBC, ou seja, antes de você fazer a inscrição, você precisa ter esse certificado. Então é muito importante que você já venha com espanhol muito bom para fazer essa prova. E para você que está pensando em ir para Barceló, a Barceló oferece na hora da inscrição a opção de fazer um curso de espanhol que hoje sai em torno de uns 500 pesos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre comida aqui na Argentina, então se prepara para engordar uns quilinhos a mais porque a comida aqui é muito boa. Por exemplo, aqui você vai encontrar o famoso alfajor. Aqui tem de todas as marcas, todos são bons, então, tipo assim, tem do mais caro ao mais barato. Também tem o doce de leite, que é muito famoso aqui, isso eu não deixo de comprar, todo mês eu compro e sempre tem na minha casa.
Assado Argentina, que seria um churrasco. É uma forma diferente como se faz no Brasil, mas também é muito bom e a carne aqui é excelente. Outras coisas que são muito comuns encontrar aqui são medialuna e empanada. Medialuna seria algo mais para um café da manhã, um café da tarde, é um docinho que normalmente não tem recheio, mas é muito bom. E aqui também você vai encontrar muito a tal da empanada. Empanada seria tipo um pastel assado, salgado, e é muito gostoso e super barato. Tem muitos produtos que você encontra no mercado do Brasil e você não vai encontrar no mercado comum argentino aqui. Onde você pode encontrar esses produtos? Primeiro, no bairro Chino. Segundo, em mercadinho brasileiro. Esse mercadinho brasileiro tem de monte nessa cidade e basicamente são estudantes de medicina brasileiros que vão pro Brasil e voltam pra cá com comida e vende, e normalmente é em apartamento, é super informal. Por isso, quando você vier pra Argentina, é bom você trazer café, porque aqui o café até tem, mas é bem diferente do Brasil, então se você está acostumado a tomar muito café no Brasil, você não vai gostar do café argentino. O segundo seria leite condensado. Aqui é caríssimo leite condensado e as pessoas não utilizam aqui nada para fazer doce, torta, bolo, não se utiliza aqui. O que se utiliza é o doce de leite e isso é barato. O leite condensado você vai encontrar em mercadinho brasileiro, como eu disse, no bairro Chino. E outras duas coisas que também não é muito comum encontrar aqui é tapioca e miojo. Miojo você tem encontra no mercado, mas não é tão barato como no Brasil. E você vai ter um custo mensal de mais ou menos uns 4.000 pesos. Isso a gente está no segundo semestre de 2019. Como a inflação aqui sempre sobe, esse valor com certeza vai subir. E se você tiver dólar, se você puder trocar dólar por pesos, meu Deus, aqui dólar vale ouro, então traga dólar. Gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os custos em geral que você vai ter aqui morando em Buenos Aires. A primeira coisa que você tem que analisar é qual é o estilo de vida que você vai querer ter aqui. Se vai ser o mesmo que você tem no Brasil ou se vai ser um estilo diferente. Se você realmente, com o dinheiro que você vai ter aqui, você consegue ter um estilo de vida que você quer ou se você vai ter que adaptar um outro estilo de vida. Então tem que estar muito bem coerente nesse sentido, porque aqui as coisas são muito caras, como por exemplo a alimentação. Comida aqui é muito caro. Para turistar, aqui é uma cidade muito turística, você vai ter muito lugar para ir. Então você tem que se fazer essa pergunta: o dinheiro que eu vou ter todo mês é coerente com o estilo de vida que eu tinha no Brasil ou eu tenho que me adaptar? E o custo mensal da maioria dos brasileiros que eu conheço que vivem aqui em Buenos Aires varia de R$ 1.500 a R$ 3.000 com transporte, alimentação e moradia. Isso tirando o lazer, que varia muito de uma pessoa para outra em relação ao estilo de vida que você vai ter, e varia também em relação à faculdade, se você vai fazer ou não uma faculdade privada e qual faculdade você vai fazer. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a diferença do CBC e o UBA 21. Ambas são o primeiro ano da carreira de medicina que você faz antes de realmente começar com as matérias que seriam da medicina. Esse ano consiste em 6 matérias, que normalmente as pessoas fazem 3 em um semestre, que eles chamam de quadrimestre aqui, e 3 em outro quadrimestre. E essas 6 matérias seriam matemática, biofísica, química, biologia celular, IPC, que seria Introdução ao Pensamento Científico, e ICSE, que é Introdução à Sociedade e Estado. Esse sistema que a UBA tem de UBA 21 e CBC não é como no Brasil, como se fosse um vestibular onde você concorre vaga com alguém ou não. Aqui, se você aprova 6 matérias, se você tem a sua nota, você simplesmente passa para a faculdade. A maior diferença entre UBA 21 e CBC seria que CBC é um curso presencial e UBA 21 é online. Você não precisa escolher se você quer fazer tudo CBC ou tudo UBA 21. Você pode fazer algumas matérias no CBC, algumas matérias no 21. Eu, por exemplo, fiz todas no CBC, que é o presencial, mas tem muita gente que faz ambos, tanto o CBC quanto o UBA 21, e gente que faz só o UBA 21. Então depende muito de você. Se você consegue ter uma rotina onde você acorda, liga o computador e vai estudar, vai para o UBA 21. Agora, se você realmente precisa daquela rotina de sair da sua casa, de ter uma aula, de ter um professor, de ter amigos de classe, voltar para sua casa e estudar, aí sim eu te aconselho o CBC. Por que que a maioria dos brasileiros que vem para Buenos Aires acaba voltando para o Brasil? Eu conheço muita gente que veio comigo no mesmo ano que eu e acabou voltando, e hoje a gente vai dar para vocês motivos pelo qual as pessoas voltam. O geral, o grosso disso, seria que as pessoas não se preparam psicologicamente e emocionalmente para vir para cá, estar aqui, estudar e viver em Buenos Aires.
Entre outros motivos, a gente pode citar também o idioma. O idioma é muito complicado aqui porque as pessoas não se preparam no Brasil e não têm a real noção do que é estar aqui. Porque é muito diferente você dizer que você sabe espanhol e você se comunicar em espanhol. É totalmente diferente. Você vai ter provas orais, você vai ter que relacionar com pessoas, você vai ter que fazer uma vida aqui em Buenos Aires. Então, é muito diferente. Você sim ou sim precisa aprender a falar espanhol e você sim ou sim precisa aprender a se comunicar, a interagir com as pessoas dessa cidade. E sobre esse assunto, que é o idioma, a gente fez um vídeo sobre isso, te explicando certinho o que acontece. E, basicamente, esse é um grande problema, porque os brasileiros vêm pensando, achando que eles conseguem se comunicar em espanhol, e quando chegam aqui, sentam na cadeira, escutam o professor, veem que não falam nada, que é super difícil, mas aí já é tarde, então se prepare para o idioma. Eu acho que é muito necessário você fazer uma pergunta para você mesmo. Eu realmente estou na capacidade de desvincular da minha família e estar em outro país e eu tenho carga emocional para isso? Porque se você não tem, tá tudo bem, entendeu? Não é para você. Mas se realmente você tem e você quer batalhar por isso, eu acho que necessariamente você precisa fazer isso antes de vir para cá. Porque eu, pelo menos, sofri muito no começo aqui. Foram meses onde eu era muito dependente da minha família e cheguei aqui onde eu tinha que fazer tudo, eu não sabia o idioma, eu tinha que me virar sozinha. E é uma realidade muito diferente da qual eu vivia no Brasil. Isso para mim foi muito difícil, eu tive que lidar com muita coisa. Então eu sugiro que você, antes de vir para cá, já tenha essa noção e já comece a se preparar com essas ideias de que realmente vai ser uma vida totalmente diferente e eu vou ter que estar totalmente independente. Então isso, veja bem se você tem essa capacidade de estar aqui emocionalmente e psicologicamente falando. Muita gente tem a ideia de que aqui na Argentina, por não ter vestibular, é super fácil, todo mundo entra, é uma faculdade de boa. E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui, que as pessoas sempre falam é: a UBA ou qualquer faculdade aqui é fácil entrar e difícil sair. Ou seja, qualquer faculdade tem um filtro e a UBA ou as outras faculdades privadas que tem aqui não é diferente. A faculdade sim é difícil, te exige muito, exige uma rotina regrada de estudo, exige disciplina. Então não venha com a ideia de que é fácil, não venha com a ideia de que vai ser moleza, que eu posso fazer, que eu posso sair o dia inteiro, que eu não preciso ter uma rotina regrada de estudos. É uma coisa que vai precisar de muita disciplina da sua parte. Então, a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre criar raízes em Buenos Aires, sobre ter amigos, sobre se vincular a alguma igreja local daqui, porque, pessoalmente falando, foi uma das coisas que me ajudou muito no começo e até hoje, porque, pensa, são 7 anos da sua vida. Você vai ter que, sim ou sim, criar uma vida do zero praticamente aqui com amigos. Você vai ter que precisar de apoio. É bom também para você se sentir útil além da faculdade, porque normalmente as pessoas vêm para cá e elas vêm com a ideia de tipo, eu saio do meu país, estou indo para outro país especificamente para estudar medicina. E normalmente as pessoas ficam muito nisso, ficam muito focadas em só medicina e eu tenho que fazer isso o dia inteiro, o resto da minha vida. E não é assim, você sim precisa de um pouco de escape disso, você precisa conhecer pessoas que não falem disso, precisa de um ambiente diferente da faculdade, porque a faculdade em si já é muita pressão para você. Então você tem que lidar com essa pressão, você precisa sim de uma igreja local, de um grupo de amigos, onde você possa receber apoio, onde, pessoalmente falando, foi aqui onde eu encontrei uma família, encontrei pessoas que me ajudam, e isso te ajuda muito sentimentalmente falando, porque você já está longe da sua família e dos seus amigos do Brasil. E se você estiver vindo para Buenos Aires estudar aqui, se você quiser conhecer a nossa igreja, conhecer um pouquinho da nossa história, clica aqui no nosso canal no YouTube, clica no link da igreja e venha nos fazer uma visita, seria uma alegria te conhecer. Talvez você esteja se perguntando, eu devo realmente estudar medicina em Buenos Aires? Ou você que é pai, você que é mãe, devo enviar o meu filho a Buenos Aires para estudar medicina? Eu não posso te dizer isso, mas o que eu posso sim dizer são prós e contras de estudar medicina aqui nesse país. E os maiores desafios para morar em Buenos Aires e fazer medicina aqui nesse país seriam a carga emocional, que é a saudade dos pais, saudade do Brasil, família. A faculdade, que é muito difícil e muito exigente, te exige muita disciplina. E o idioma, que é um espanhol, uma língua totalmente diferente do português. Então, as vantagens de morar aqui em Buenos Aires e fazer medicina aqui seria que a faculdade
é muito mais barato que no Brasil. O seu custo de vida aqui, e se você for para uma faculdade privada, todo esse custo às vezes é muito mais barato que uma faculdade, só pagando uma faculdade no Brasil. O outro ponto positivo também é que você vai aprender um novo idioma. Também você vai conhecer muitas pessoas de diferentes lugares, porque aqui por ser capital tem muita gente de vários lugares, então isso te dá uma experiência muito boa. A qualidade de ensino aqui também é muito boa, as faculdades são reconhecidas no mundo. E o estudo, a educação argentina em si é excelente, até porque que país que te dá a oportunidade de estudar medicina no nível que eles têm de educação e nesse preço ou até gratuito, entendeu? Então, acho que é uma oportunidade muito boa, eu particularmente amo morar aqui, amo viver aqui e é uma oportunidade única para você. Basicamente, uma assessoria é uma empresa que você contrata lá no Brasil e essa empresa aqui faz todos os teus trâmites e toda a documentação, que seria basicamente a identidade deles aqui, que eles chamam de DNI, e inscrição na faculdade também, e outros documentos que você precisa, como convalidação de diploma. Eu não estou aqui para dizer se sim, você precisa de uma assessoria ou não, você não precisa. O que eu posso te falar é que, se você tem dinheiro disponível que possa gastar com uma assessoria, porque a assessoria costuma ser muito cara, acho que está em torno de R$2.500 a R$3.000 para te assessorar em tudo. Outra coisa que a assessoria te ajuda muito também na questão do aluguel. A maioria da assessoria te assessora e tem convênio com imobiliárias, e essas pessoas vão e te levam os apartamentos e te mostram o apartamento. Normalmente são um apartamento muito caro, você sim consegue fazer isso sozinha. Essa parte do aluguel é um pouco mais complicada, mas não é um bicho de sete cabeças. Tem grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, você pode correr atrás. Conheço muitas pessoas que fizeram isso sem ajuda nenhuma de assessoria. Então é só ir atrás, porque não tem nada que faça assessoria que você não consiga fazer sozinho. Se você tem dinheiro assim sobrando, se não quer gastar tempo com isso, não quer arranjar problema, vá atrás de uma assessoria e sim contrate uma assessoria. Agora, não é um bicho de sete cabeças fazer o DNI, correr atrás da sua documentação, não é difícil. Tem muitas assessorias que dizem que é impossível um brasileiro que não fala espanhol fazer uma documentação. Não, é fácil, é entrar numa página, arranjar turno. E a gente quer também te ajudar em relação a isso. Vamos fazer alguns vídeos e colocar aqui como vai atrás do DNI, como que você busca turno, como faz a convalidação de diploma, inscrição na faculdade. Então, fica ligado que a gente vai subir alguns vídeos também em relação a isso. A questão de aluguel e apartamento aqui é um pouco mais delicada, só que não é impossível. Ou seja, a maioria dos donos de apartamento aqui vão te pedir o quê? Vão te pedir uma coisa que eles chamam de garantia de propriedade. Basicamente é um fiador que eles te pedem. E nós, como brasileiros, é super difícil a gente conseguir uma coisa dessa. Então, qual que é a solução que se encontra para a gente alugar um apartamento aqui? A maioria das imobiliárias vão te pedir, sim, uma garantia de propriedade. Mas a minoria, o que pode te pedir é um adiantamento e o que eles chamam aqui de seguro caução. O que seria um outro tipo de garantia que eles têm aqui. Então, o melhor conselho que eu posso te dar é, se possível, venha com alguém junto com você. Por exemplo, se você tem alguma amiga, ou um primo, ou um familiar que queira também fazer medicina em Buenos Aires, é muito mais fácil de você conseguir e dividir um apartamento com alguém que você já conhece que vem do Brasil. Ou também se você conhece alguém que já mora aqui e tem uma vaga no apartamento para você, ou seja, chegar aqui e já ter um lugar te esperando ou pessoas disponíveis para te receber seria muito mais fácil. Se esse não é o seu caso, como a maioria dos brasileiros que vem para cá, o que eu te recomendo é, busque um grupo no Facebook que se chama Brasileiros em Buenos Aires. Aliás, tem um monte de grupos em relação a isso. E lá você publica, preciso de gente para dividir apartamento. Ou até mesmo você mesmo encontra apartamento lá que seja disponível para morar com outras pessoas. Então, esse seria um bom caminho. Outra opção também seria os sites que a gente vai colocar aqui embaixo para você para buscar apartamento antes de vir para cá, que é o Zona Prop, Solo Dueños e Mercado Livre. Outro conselho que eu posso te dar é, se você vai fazer uma universidade que se encontra na capital, more na capital. E se você vai fazer uma faculdade que se encontre na província de Buenos Aires, more na província. Outra coisa também seria alugar um apartamento que seja perto do metrô. Não necessariamente perto da faculdade, que sim, seria ótimo, mas perto de metrô já te ajuda muito. Uma faculdade que não te pede vestibular, meu Deus, isso aí qualquer um faz, é muito fácil. Gente, a faculdade aqui é 7 anos. Daqui 7 anos eu tô voltando pro Brasil e já tô ganhando meu salário de médico. A faculdade é em espanhol? Espanhol eu sei, é super fácil.
Esses são os principais mitos que todo brasileiro que chega aqui tem. Espanhol, gente, definitivamente não é fácil. Você vai ter aulas em espanhol e você vai ter aulas de medicina em espanhol. Ou seja, é muito mais difícil. Outra coisa também é que, por não ter vestibular, todo mundo acha que é fácil e não, a faculdade te exige muito. É super fácil entrar, mas super difícil sair. E, em teoria, você vai fazer faculdade em 7 anos, mas a maioria das pessoas não faz em 7, faz em 8, 9, roda um ano, roda outro. Não aprova uma matéria, desaprova aqui, desaprova ali. Então, não considere como 7 anos de carreira. Independente da faculdade que você fizer, em qualquer lugar do mundo, você não vai se formar médico se você não estudar, se você não se dedicar para isso, porque medicina em si é uma faculdade que te exige muito mais estudo do que qualquer outra. Então, depende muito de você. Gente, vamos supor que você faça em uma teoria muito linda, que você faça medicina em 7 anos. São 7 anos da tua vida que você se dedicou e tal. E eu ainda assim, depois de 7 anos, tenho a ideia de voltar para o Brasil. Porque bastante gente não quer voltar depois da faculdade. Mas enfim, você tem a ideia de que você quer voltar para o Brasil. Existe um processo, gente, que se chama revalida. A revalida não é uma prova que você faz, você chega no Brasil, você faz um dia e no dia seguinte você é médico. Não, eu conheço pessoas aqui que já estão há 3 anos tentando fazer o revalida ou esperando o resultado do revalida. Então, não pense que você vai terminar a faculdade aqui e que vai ser moleza voltar para o Brasil. Revalida, sim, é uma prova que tem, ou seja, consiste em 2 partes, que não é um bicho de 7 cabeças para você que quer voltar para o Brasil, mas é um processo que leva tempo e que você vai ter que se esforçar muito para isso também. Então, vamos supor que você veio para Buenos Aires, fez uma faculdade em 7 anos, volta para o Brasil, faz uma revalida. É um processo que a maioria dos brasileiros não pensam nisso, mas pode sim levar 10, 11, 12 anos. Então, sim, leve em consideração isso antes de vir. E eu coloco como 10, 11, 12 anos sem contar com a especialização. Ou seja, são anos de faculdade e o ano que você vai fazer a revalida. Isso fora se você quiser uma especialização depois. Nayara, qual universidade que eu devo escolher para estudar medicina aqui na Argentina? Nós aqui temos 2 opções. Nós temos as públicas e as privadas. As públicas são a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, que fica aqui na capital de Buenos Aires, a Universidade de La Plata e a Universidade La Matanza. Todas elas são públicas e você não tem um custo nenhum de mensalidade. A única faculdade que eu posso te recomendar é a que eu conheço de verdade, que é a que eu faço, é a UBA. E é uma universidade que é muito reconhecida pelo mundo, só que é uma faculdade que te exige muita disciplina de estudo. Entre as privadas, a gente tem inúmeras universidades aqui de medicina em Buenos Aires, mas as mais queridinhas dos brasileiros são a Barceló e a UAI. A Barceló, entre essas 2, costuma ser a mais barata e é onde tem a maioria dos brasileiros. Gente, a ideia desse vídeo é mostrar para você passo a passo de tudo que você precisa saber para estar aqui na Argentina e estudar medicina. Porque quem sabe você tá aí e você viu um monte de vídeo, um monte de informação sobre comida, transporte, documento e você não sabe nem por onde começar. Então fica aqui com a gente que a gente vai te mostrar passo a passo das coisas que você precisa fazer. Então, passo número 1 seria você ter a convicção de que você quer fazer medicina e que isso não é um sonho de outra pessoa ou dos seus pais em você, é você querer ser médico. O passo número 2 seria você analisar a questão financeira que você tem, porque além de você ter que gastar um dinheiro para vir para cá, você tem que se manter financeiramente todos os meses aqui. E outra coisa que a gente quer desmistificar é que sim, você pode trabalhar aqui, tem muitos tipos de emprego, tem muitos tipos de trabalho, a questão é se você realmente tem a disciplina para trabalhar e estudar medicina, que é uma carreira muito difícil. O passo número 3 seria escolher a sua faculdade. Nós fizemos um vídeo aqui sobre isso, então dá uma olhadinha lá que a gente ajuda mais ou menos quais são as universidades que tem aqui e qual é a universidade que se encaixa no seu orçamento. O passo número 4 seria você decidir se você quer assessoria ou não. Se você não decidir contratar assessoria, você vai ter que fazer os seus trâmites e documentação por conta própria, o que não é impossível e não é um bicho de 7 cabeças. Então basta ter paciência e pesquisar mais sobre isso. O passo número 5 seria estudar a língua, o idioma que aqui que é o espanhol. A gente já fez um vídeo também sobre isso, então dá uma olhadinha lá que a gente explica certinho. Passo número 6 seria encontrar um apartamento e com quem eu vou morar. Se você já conhece alguém ou se você tem alguém que vem contigo para Buenos Aires, tá ótimo.
Mas se não, entre em grupo de Facebook e também a gente fez um vídeo sobre isso, sobre aluguel. A gente deixou uns links abaixo para você buscar mais sobre isso, então dá um clique lá. Então a gente fica por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma outra dúvida, escreve para esse e-mail aqui, digita lá uma perguntinha que a gente vai te responder. Não esquece de curtir esse vídeo, clica no sininho e não se esquece de se inscrever no canal. Tchau, gente! Bom, gente, a ideia desse vídeo é a gente poder falar um pouquinho sobre a realidade de viver em Buenos Aires e de estudar medicina aqui. Então a gente está aqui com algumas irmãs da igreja. Sim. A tia Nayara, vamos lá, fala o nome. Nome e cidade de onde você veio. Nayara e minha cidade é Joinville, Santa Catarina. O meu é Bruna e a minha cidade é Joinville, Santa Catarina. Então. Ai, meu Deus. O meu é Thaís e o meu é Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. 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 Dá pra ver que vocês não estão nervosos, que vocês não falaram Não. meu nome é Joinville. Sim. Eu vim da Quase, Eu sou de quase. Nayara. Legal, vamos lá. Pra galera entender um pouquinho melhor esse nosso bate-papo. Conta aí a faculdade que vocês estão fazendo. Nay, qual faculdade que você está fazendo? Eu tô fazendo a UBA, que é UBA. a pública daqui de Buenos Aires. Ok. Nayara tá fazendo UBA. Bruna? Eu também. UBA também. Eu tô fazendo Barcelô, que é privada. Barcelô, que é privada. Uhum. Legal. E vamos lá, que ano que você tá, Nay? Eu tô no segundo da carreira. Ou seja, eu fiz o CBC, aí passei o primeiro e tô no segundo ano. Você fez o CBC online ou Eu fiz todo presencial. o presencial? Aham, Beleza. E agora você já tá no segundo ano. aham. Sobreviveu ao primeiro. Sobrevivi. Foi difícil, mas a gente aprova. Legal. É possível. Bru, que ano que você tá? Eu acabei de terminar o CBC. Você terminou? Uhum. Fez online também? Sim, não. Sim. Fiz Fez online. E sobreviveu também. Sobrevivi. Com muito esforço, tá? Quanto tempo você levou no CBC? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Uhum. Rodou numa matéria. Rodei uma matéria, obrigada. Em química, cuidem com química. Química o quê? Química. Química. Uhum. Estudar química pra ser médico é aquela Normal. coisa que você não Claro. consegue entender, né? É. Por que estão me cobrando isso? E Thaís, você tá em qual? Eu tô no primeiro ano da Barcelô, então eu fiz o pré-grado. Aham. E é diferente do CBC porque eu consegui fazer em 3 meses e já entrar na carreira. Aham. Legal. E diz aí, Nay tá aqui em Buenos Aires há quanto tempo? Eu tô há 2 anos e meio, quase 3. Quase 3. Thaís? 1 ano. 1 ano. 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e 1 meio. ano e meio. Vamos lá, o que vocês acharam, assim, a parte mais sofrida, a parte mais difícil de morar em Buenos Aires? Thaís, fala só no microfone, mais perto do microfone. Tá certo. Qual que foi a parte mais difícil pra você de morar em Buenos Aires? De morar em Buenos Aires. Não ter relações. Porque eu vivi a vida inteira em uma cidade, então conhecia todo mundo. E chegar aqui e não conhecer ninguém. E falar, meu Deus. Como que era o nome da cidade lá na Bahia? Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. E isso também era bem diferente, porque a cidade não tem nem 100 mil habitantes, aqui tem 3 milhões. Sim. Eu cheguei e falei, que isso? Verdade. Onde eu tô? Onde é que eu tô? Você nunca tinha morado fora? Não. E tampouco numa cidade grande. Tampouco na cidade grande. E além de, vamos dizer, relacionamentos, que, sei lá, sente saudade da família, dos amigos, que mais, assim, que pegou de morar em Buenos Aires? Ai, eu tinha muito medo de sair e me perder. Então eu ficava dentro de casa. E nunca aconteceu você se perder aqui? Já, claro. Mesmo que eu não saísse. Sim. Normal, Dentro- qualquer brasileiro que venha, Dentro do normal. apartamento. Dentro É, de casa. Vou no Me perdi do banheiro, banheiro acabava na pro quarto, cozinha. me perdi. Legal. E o que você mais curte hoje em Buenos Aires? É isso, de ser mais independente, conseguir me locomover, tá mais confiante também para estar numa cidade. Eu notei uma maturidade assim, enorme desde que eu cheguei. Aham. 2 pessoas num período de 1 ano. E as relações que eu consegui estabelecer agora. Eu consigo ver isso aqui como uma casa, esse país como uma casa. Uhum. Agora sim. Já tem sentimento de casa? Sim. Sim. Isso é Sim. importante. Uhum. Bruna! Então, pra mim, o mais difícil, né? O mais difícil. O que mais me pegou quando eu cheguei foi não conhecer ninguém também. Aham. E entender que agora a minha vida era aqui. Você Tipo, não conhecia eu não tô- a Nay antes de vir? Não, Não. não conhecia a Nai, não conhecia a Duda. A gente se ninguém. conheceu no dia que eu abri a porta Claro. do apartamento e falei, oi, Bruna, E só prazer. E só tava eu em casa, então foi meio Aham. constrangedor. Então você também veio sem conhecer ninguém? Eu vim sem conhecer ninguém. E também entender que aqui não era só uma viagem, agora eu tava morando aqui, entendeu? Aham. E aí, a mesma coisa que a Thaís, criar amizades, relacionamentos, isso foi bem difícil. Levou tempo. Uhum.
E o que você mais curte de Buenos Aires de hoje que você fala, cara, lá em Joinville não tem isso aqui? Claro. O que eu mais gosto é que eu posso sair de noite e as coisas estão abertas. Tipo, é uma cidade noturna. Se eu quiser comer alguma coisa de noite, eu posso sair e comer. Em Joinville, como era uma cidade Não existe isso. pequena, não tinha. Tipo, dava Acho que 10 horas da máximo- noite, a gente queria sair pra comer alguma coisa. Claro, as coisas já máximo era estavam o McDonald's É. aberto. É, Sai tinha só o comer- McDonald's. Sai comer pizza com a galera depois do curso, Exato. então lá Não. tem que ser tipo até as 11 da noite. Exato, Claro, é só até tem as um 11 horário ou ir pro regrado. McDonald's. Se tu quiser se estender um pouco E ali, tu era pode sair McDonald's. sozinha também, né? É, eu posso sair sozinha e Aqui também não a tem independência, eu acho. Uhum. De poder, sei lá, eu quero sair de noite e não precisar perguntar pros pais, posso sair. Ó, pais da Bruna. Pais da Claro. Beleza, Ela tá mãe? muito Tia saidinha. Marta. Ela tá muito saidinha. Então, mas... Já te põe no avião de volta. Márcia, tia Márcia. Já vai Tia Márcia, comentar põe ela no embaixo do avião e leva ela de volta. Ela tá muito saidinha. Sim. E você, Nai? O que mais pegou, assim, a parte mais difícil? Eu acho que pra mim o mais difícil foi me adaptar no sentido de que nem a Thaís falou, de entender que aqui era a minha casa. Aham. E eu era uma pessoa que, vou confessar, que eu era muito dependente dos meus pais. Então, esse fato de eu ter que ir pra uma casa e, por exemplo, falta leite, tem que pagar conta, tem que pagar não sei o quê, isso me assustou muito no começo. Uhum. Então, além do choque cultural, além da língua que foi diferente, além de tudo que foi novo, eu acho que com a carga emocional de saudade da minha família, foi muito difícil tudo pra mim no começo. Mas não chore, só não chore. É um momento difícil da minha vida. Mas foi muito bom, não me arrependo de nada do que eu passei. É muito bom pra amadurecer, me ajudou muito a entender muita coisa e é um largo processo, assim. E Um hoje largo não. processo. Você vê que o português É, dela já já... virou um portunhol. É um longo processo. Tudo Um bem, a longo gente processo. Não, e a gente nem percebe, tipo, É. Pois é, A gente nem deixa eu. passar. É um longo processo. Igual não passa nada. Claro. Sim ou sim, você tá aprendendo lá. Mas não me arrependo e eu amo viver aqui. E acho que é isso. E vamos lá, falando da medicina em si. Tem aqui duas da UBA e uma da Barcelona. E vocês estão em diferentes etapas. Acho que a Maia que está mais avançada. Aham. Da experiência de vocês, o que vocês sentiram na faculdade mais difícil? Além do idioma, imagina. A gente já vai falar do idioma em si, mas assim, da faculdade em si, do que vocês cursaram até aqui, o que foi mais difícil da faculdade, de conseguir avançar? Eu acho que foi as provas orais. Você não queria que fosse sentido? Não. Pode ser, se você sentiu. Justamente, o idioma oral não tem como enrolar. É porque, tipo assim, é um professor na tua frente, ele vai te perguntar. E além de você saber bem o que ele tá te perguntando, você tem que entender Saber comunicar. Claro, saber se comunicar e saber, tipo assim, numa prova oral, não é? Ele faz uma pergunta e você responde isso. Não, você tem que saber dialogar, gesticular. Então, acho que isso, eu sou uma pessoa que fico muito nervosa pra essas coisas, ainda mais em espanhol. Sim. Mas acho que isso, pra mim, foi o que mais pesou. A prova oral não tem como dar aquele enrolo. Não, Aquela claro. prova. Eu sabe, Aquela prova escrita que tem tipo, como É o claro. rei fulano de tal morreu na guerra tal. Aí você não sabe quem foi o rei Não. fulano de tal, a guerra tal, mas fala, olha, teve uma guerra chamada tal, que tinha um rei tal, e ele morreu, e depois que Copia ele uma morreu, frase ele da não existia pergunta. mais, claro. Você basicamente responde, você repete a pergunta e fala de resposta na Não, esperança sabe. que o professor tenha misericórdia. Meio ponto. Considera ali o ponto final que eu deixei. Criatividade, né? A Claro, perseverança. eu acertei o nome do rei. Exato, olha. Exato. Se esforçou. O rei tal morreu na Sim, guerra tal. aham. Como de menos, o fato é que ele morreu. Não, Mas na sim. prova oral não tem como, né? Não. O professor vai, solta. Aham. Uhum. Então, provas orais, vocês também sentiram essa dificuldade? Eu não Já de tive cara? nenhuma prova oral. Agradeço, Porque, amiga, então, agradeço. nesse sentido, por exemplo, o cara que vem, porque o UBA tem a opção de fazer online e tem a opção presencial. Isso. Aham. O cara que não sabe falar espanhol direito fala, vou fazer online porque daí eu não tenho o que falar. Vocês aconselham isso ou não? Porque Nossa, depois é não. inevitável que ele tenha que... Claro, ele vai ter que Não. aprender Na sim marra. ou com certeza, Sim, entendeu? é. Então isso não seria prioridade, tipo, vou fazer online porque eu não sei falar Claro. espanhol. Tu vai ter Aham. que aprender a falar espanhol de qualquer Uma jeito. hora ou outra. E eu acho que até nas aulas tu ia praticar um pouco escutar, sabe? Porque Treinar. eles falam de um jeito diferente. Uhum, E no primeiro ano, talvez se tu não tiver nenhum contato, vai ser um choque muito maior, entendeu? uhum. Então eu não acho que seria, tipo, pensar no espanhol se tu vai escolher online ou Sim. presencial. Eu cheguei a fazer todo presencial. E a galera brasileira que vem pra cá tem muito essa de eu não vou fazer o presencial porque eu tenho medo que o professor me pergunte alguma coisa, porque eu não sei espanhol. E, nossa, não é nada disso. Uhum.
É super tranquilo. Óbvio que as primeiras aulas eu entendia, tipo assim, 2 palavras. E eu anotava as 2 palavras. Mas no final você acaba, tipo, fazendo muitas amizades. A galera é muito paciente contigo. Então, te ajuda muito no espanhol. Eu acho muito necessário fazer pelo menos uma matéria presencial se tu for fazer UBA. Nem que seja que você tem mais facilidade daí. Sim. Vai ter Sim, problema. porque no primeiro ano você vai encarar com, tipo assim, provas orais, o ano inteiro, entendeu? Você vai render muita prova. Inclusive, não precisa ter medo de não falar quando chega pro CBC e o UBA 21, porque não tem oral nessas, né? Esse Sim. você vai Sim. treinar mais a audição, você não vai falar. Sim. Mas, assim, falando de vir morar em outro país, pelo menos na nossa experiência, eu vou dizer, eu acho fundamental, não acho assim, é aconselhável, não, é fundamental a pessoa ter aula de espanhol antes, pra mim. Porque além da faculdade, pensa assim, tudo bem, faculdade é uma coisa. A pessoa até pode fazer um online e, vamos dizer, safar o primeiro ano. Safar, dizem pra ele, né? Escapar. Escapar Mas- em... É isso também. Safar também. Não sei mais. A gente fala qualquer coisa. Já. Mas assim, tem a oportunidade da pessoa, vamos dizer, escapar do primeiro ano, enfim, de falar, mas no dia a dia, pro aluguel, pro Pra você mercado. viver, Pra que você você viver, vai precisa. precisar falar de espanhol, né? Uhum. E o brasileiro, ele tem essa coisa bizarra. Eu tinha, né, antes de vir morar aqui também. Todo mundo. Que a gente acha que fala espanhol, Aham. não é? O brasileiro tem esse negócio. Eu lembro que eu colocava no currículo. Pero que sí, pero que no. Exato. Não, eu Casi colocava, tu casa, no eso. meu currículo eu colocava lá, espanhol intermediário, pelo menos. Não tinha nem o básico, mas Não, o brasileiro não. ele acha Claro, que é fala verdade. espanhol. É impressionante, ele acha que fala espanhol e não fala. Não, eu cheguei a fazer um intensivo de espanhol antes de vir. Ah, você fez lá Foi, em Joinville? eu fiz acho que 1 ou 2 semanas. Tipo assim, 4 horas por dia. Pra eu ver falei- coisas básicas. Básica, Sim. mas eu falo, hola, todo bien. Era o que Tengo eu sabia. hambre. E eu, claro, e era, tipo assim, eu já me achava o máximo. Gente, Aham. cheguei aqui. Primeiro que o espanhol que eles ensinam no Brasil não é o espanhol Sim. argentino. Não se usa tu. Né? Não. Tu Sim, tienes, é verdade. tudo Não. com vos. E aí muda a conjugação. Eu lembro que quando eu fiz aula lá no Brasil, foi bizarro, porque eu pensei, vai com tu, né? Tu tienes, tu estudias. E aí o professor falou, muito legal, vocês estão falando direitinho, só que... aquele incentivo bem assim, legal. tá muito legal, mas Porém. um desastre. Não. Pô, muito legal, mas assim, cara, em Buenos Aires não se usa tu, se usa vos. Eu falei, tudo Aham. bem, então no lugar de tu estudias, vos estudias. Ele falou, não, muda a conjugação. Tu estudias, vos Vos estudias. estudias. Estudias, não? Vos querés, vos andás. Sim. Eu falei, não. Então, assim, Fora que o cérebro show, poxo, eles não falam jo, pojo. É Sim. muito diferente. Então, na hora que eles estão falando rápido pra tu não vai entender E pra nada. tu que acabou de Sim. chegar, pensa que é outra palavra, né? Sim, Aham. Pojo e poxo sim. são 2 coisas diferentes. Sim. Tem espanhol, né? De outros países da América Latina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, e que fala muito diferente do México também, que além de usar o tu, também tem as palavras com LL, né? Duplo L ou com Y, tipo ontem, né? Ayer. Em outros lugares Sim. vai falar ayer, ou O ayer. ayer. Como eu, né? Show, Joe, É Joe. como no Brasil, tipo, cada estado tem suas gírias e fala de um jeito Sim. diferente, Sim. e aqui também, com os Sim. países, no caso. Daí. Sim, tipo, a Thaís eu não entendo o que ela fala. Não sei se Não. É mais Eu falei com a complicado. Nayara. Mãe, ela vem pra mim, mãe. Gente! Quando você pediu pra eu esquentar o café, eu falei assim, nestante. Aí a Nayara falou, Claro. Estante? nestante? Isso é uma marca de café. Não, e é já, nesse instante. Claro, nunca Mas a tinha Nayara ficou escutado, me olhando eu acho, assim. nesse tanto. Se eu falo égua, as pessoas do Brasil ficam... Tá me chamando de égua. Porque égua na minha cidade é Ah, tipo... Joinville. Minha Uhum. nossa. Nossa. Sim, eu já vi o Dudu lá de Joinville falar. A galera É. grita. Aham. É Aqui bem ninguém assim, ó. acredita. Sim, tem essa diferença. Mas vai lá, qual a palavra mais bizarra que vocês aprenderam em espanhol? Ferreteria. Não Ferreteria. aprendeu, amiga, não aprendeu. Nem aprendi ainda. Nem Aprendeu. É, esses negócios que misturam muito R e, tipo, os sons diferentes de R. Porque tem uma parte... Tem com os dois é R e É. com um R é só Ó, ri. Eu tenho um trava-línguas pra você. Aquele. Como é? Serrageria. 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 Ferreteria é mais fácil. Ferreteria. 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 Como é? Ferreteria. Ferreteria. O que seria o correspondente em português? Ferreteria em português como que é? Serralheria, não? Serralheria. serralheria. Sim. Nossa, boa. Que Tem coisa uma- girou lá. Tem uma brasileira, assim, ó, o pessoal que chega mais recente ainda consegue guardar um pouquinho. Alguma coisa ainda tem. Ainda Vo- tá. Você, Thaís, que veio da Bahia, qual a palavra mais bizarra que você escutou em espanhol? Eu vim da Bahia, então espanhol era bizarro pra mim, qualquer coisa. Mas, não sei, alrededor. Não Alrededor. saía de jeito Claro, nenhum. alrededor. Alrededor. Engraçado você falar isso daí, porque quando eu comecei a estudar espanhol, eu falei pra Ana que uma das palavras. A Ana é uma monstra, né? A Ana ela fala Meu Deus, espanhol. eu parece portenho. Não, Não, a gente pega Aham. táxi, o
taxista fala, você é casado com uma argentina. Eu falei, não, nós dois somos brasileiros. Ela aprendeu, eu não. Não, ela é. Não, boa. ela fala Ela muito puxou, bem. ela puxou. Ela aprendeu espanhol muito bem. Mas eu falava pra Ana que uma das coisas que mais me custava, que era difícil falar, era isso. Falou, alrededor. Por exemplo, falar essa frase, alrededor del reino del rei. Que tem o L com o R, pra mim, era o que matava. Alrededor Sim, del reino del por rei. exemplo, A almuerzo. língua eu tenho que deixar ela bem foda-se. Pra mim, me custa até hoje falar almuerzo. Gente, é sério, é difícil. Alrededor del reino del Eu não falo. Eu não, prefiro não não falar. Não, cortamos essa parte. Sim. E Bru, você, qual que foi? Você já falou ferreteria, Nai. Ah, sim, eu tava falando almuerzo. Ai, Pra almuerzo. mim, até hoje, estou almorzando. É como... Você É tem muito que difícil. aprender umas dias. Eu tô morfando. Morfando? Ah, essa... A linguagem de maloqueiro. Passando essa. fome? Morfando, cara, em português. O que seria quando você quer dizer de um jeito... Assim, eu tô mandando ver na comida, eu tô... Mas é que Tô enchendo o tá com fome. bucho. Não, tá Eu tô tá morfando, comendo. eu tô comendo. Entendi. Bom, vamos lá. Vocês três falaram uma coisa em comum, que uma das coisas mais difíceis que tem quando você chega em Buenos Aires é a questão da saudade, de não ter relacionamentos e tal. E eu não sei, eu não tenho esse dado, eu não tenho essa estatística, mas eu e a Ana, a gente tá aqui já há quase 7 anos. E a gente até falou, né, antes de gravar aqui, da nossa cabeça isso, né, do que a gente vê. Mas eu acredito que não deva ser tão diferente disso. De cada, não sei, 10 brasileiros que vêm estudar medicina em Buenos Aires, 9 voltam. E eu vejo que muitas vezes voltam porque falta uma preparação também dos pais em ter plano de saúde, essa questão do espanhol. Falar, tranquilo, espanhol. A pessoa acha que fala, os pais também acham que... Todo brasileiro acha que fala espanhol. E aí, É que a gente vem com uma ilusão muito grande de que vai ser tudo mil maravilhas, de que você vai encontrar seu apartamento perfeito, de que você vai morar com pessoas perfeitas. Que eles vão te entender se tu fala português. Que a cultura não é nada diferente, que é um país aqui do lado. Isso é complicado. Mas essa questão principalmente da saudade e de estar longe da família, dos amigos. Nesse sentido, agora falando um pouquinho melhor da igreja, por exemplo. Você, a Bruna... Eu tô tipo velho que troca nome, né? Deixa o nome do cachorro. A Lali. A Thaís. É porque eu descobri que ela tem outro nome hoje, né? Pois é, dupla Marisa. amiga. como é? Eu tenho dupla personalidade, na verdade. Dependendo de como eu acordo, eu assumo um nome diferente. A Thaís, você tá aqui, você falou há quanto tempo? 1 ano. 1 ano. A Bruna já tá tipo 1 ano e meio. E a Nai há quase 3. 2,5. 2,5 já? 2,5. Caraca. É bastante. Não, É tá tempo. voa. É carga. Ah, aqui, ó. Nesse Experiência nas sentido, costas. pensando assim, a igreja, além, obviamente, da importância de você manter o teu relacionamento com Deus quando você tá em outro país. Sim. Tem gente que pirou cabeção. Sim. O cara é crente lá no Brasil, chega em outro país, o fato de estar longe da igreja, dos amigos, da família, o cara pira o cabeção e viaja, né? Mas, além da questão de você manter o teu relacionamento com Deus saudável, que importância que vocês veem que a igreja tem nessa questão do relacionamento, da saudade, da adaptação para quem chega? Eu acho que total, assim, porque as pessoas até quando vêm pra cá não dão muita importância nisso, porque vêm, por exemplo, com o foco de estudar. E sim, você tem que estudar, você tem que se dedicar à faculdade, só que manter uma raiz aqui, criar uma raiz aqui e criar um vínculo aqui é importantíssimo pra tua saúde emocional, eu digo, psicológica, assim. Porque são 7 anos da tua vida que tu vai passar aqui, então tu precisa sim ou sim ter uma raiz aqui, e por mais que você tenha que construir tudo do zero, tipo, vale muito a pena, são 7 anos da tua vida. Então, eu acho que pra mim foi, no começo, me ajudou muito, até hoje, né? Mas é muito apoio, assim, que eu recebo, e recebi desde que eu cheguei. É uma família pra mim em Buenos Aires. Porque por mais que eu não tenha meus parentes, meus pais, minha irmã, a minha família que eu tenho aqui são as pessoas com quem eu posso contar. Você estava falando, então, essa questão da igreja em Buenos Aires. Conta um pouquinho melhor da tua experiência aqui. Quando eu cheguei foi bem complicado, porque eu era uma pessoa que no Brasil eu fazia tudo na igreja, estava super envolvida, então eu cheguei aqui, não conheci ninguém. Então... Como que você descobriu a gente? Eu não lembro. Como que você... Foi pelo YouTube, o vídeo de vocês. Ah, pelo YouTube? Aham. O que você falou lá Eu no pesquisei, YouTube? igreja em Buenos Portunhol, Aires. você colocou lá. E daí, aí eu apertei nos vídeos e tinha o testemunho de vocês contando a história de como vocês vieram pra cá. Daí eu falei, mãe, é essa mãe. Legal. E daí eu já entrei em contato com a Ana. Daí o primeiro dia que eu vim aqui, vocês foram lá entregar um colchão inflável, lembra? Eu Depois lembro, do culto. lá na Correntes. Eu lembro.
E daí, então, desde Aquele o dia primeiro você dia... chegou? Aquele dia eu tinha Uau. acabado de chegar. Uau. Então, desde o primeiro dia, vocês estavam ali junto. Então, qual que foi a pergunta mesmo? Não, era isso, como que você chegou a encontrar a gente e qual que foi a tua experiência com a igreja aqui? Ah, foi meu apoio aqui. Nossa, total. Eu já não tinha minha família, porque eu cresci na igreja, então eu era super envolvida, a galera me conhecia, eu conhecia a galera. Então, chegar aqui e ter uma galera que te apresenta, tipo, te apresenta, não é? Te recebe de braços abertos e quer te integrar junto, quer que você esteja participando, quer que você esteja junto, isso ajuda muito no começo. Você entendia as pregações no começo? Não. Não? Não. De verdade, não? De verdade. Sério? Eu entendia, porque como tem data show, tem... Aí alguma palavra ou outra eu entendia, tipo, contexto. Mas... Sabia do que foi pregado, pelo menos. Claro. Pregaram sobre amor de Sim. Deus. Aí, isso eu Quando a entendi. gente começou a fazer aula de espanhol lá no Brasil, eu lembro que eu falei, não, tá tranquilo, depois de um mês de aula. O professor falou, então faz o seguinte, você vai ver um filme que se chama Nueve Reinas. Ó, tarefa de casa, você que quer vir estudar medicina aqui em Buenos Aires, veja filme argentino. Sim. Tá? Pega aí, tem Nueve Reinas, tem El Secreto de Sus Ojos, tem vários filmes argentinos. Rádio também. Rádio. Liga, Rádio com Voz, ou a Rádio Metro. Oh, Aí você vai ver que você não fala aí você vê que nada. você não Você vai fala descobrir nada. que você Você não vê que você fala. não fala nada. Verdade. Se você pega um argentino que não é esse cara fã que vai pro Brasil todas as férias, ele não entende português, você também sente essa dificuldade. Né? Sim. Mas comigo aconteceu mesmo. O cara falou, vai ver esse filme aqui, Nueve Reinas. Eu liguei, cara, deu 15 minutos, eu olhei pra ele e falei, você já entendeu Alguma coisa do que... Você sabe do que se trata? Claro, eu escutei, tipo assim, 2 palavras que eu conheço em 15 minutos. Daí nesse dia eu falei, caraca, Eu Não não sei sei nada. falar eu tenho espanhol. que resetar e entender que eu não falo espanhol se eu quiser aprender. É. Bru, conta aí você, tua experiência com a igreja, essa questão de estar longe da família, como é que foi? Então, quando eu cheguei, a Nay Como que você ficou ainda não- sabendo da gente? Pela Nay. Ah, pela Net. Aham. Pela A Nay. Nay me- A Net evangelizou. A Nay me... aham. Ah, já pegou o processo. Plano da Ela fez a salvação. Jesus. Sim, sim. Não. Quando eu cheguei, a Nay ainda não tinha chegado. Então eu tava só com a Duda, que era outra menina que morava comigo. Aham. E aí, ela também tinha começado a estudar. Quando a gente chegou, ela ficou, não sei, talvez uma semana de férias. E aí, já começou a estudar. Então, eu ficava bastante tempo sozinha em casa. E pelo tema do espanhol, eu também não gostava muito de sair de casa. Porque eu pensava, meu Deus do céu. Eu já lembro que uma vez eu peguei metrô e veio umas 2 pessoas me perguntar onde era tal coisa. Eu fiquei, gente, eu não tenho cara de turista aqui. Tipo, Vocês não estão vendo que eu não sei. eu não Tem sei cara de falar. Argentina. Claro, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas... Gente, a Bruna não saía de casa quando eu cheguei. Claro. Meu Deus. E aí eu não saía de casa porque eu tinha medo que falassem comigo, que tirassem informação comigo. E não sigam o meu exemplo. de casa assim. Claro. Não fala comigo, não. Gente, e eu lembro que eu chegava nas pessoas pra pedir uma informação, eu falava permisso. E, tipo, não, tu não chega, uma pessoa fala permisso, a pessoa tava parada e ela saía da minha frente. E eu ficava, tipo, não. Não vai. Enfim. Daí pra mim foi bem complicado. É Isso tipo quando quando eu a gente cheguei. fala, né, parate, que é pra você Claro. levantar. Aham. E aí você escuta o brasileiro dizer parate e fala, é pra ficar parado. É, porque eu falava... A Ana foi numa consulta um tempo atrás, a mulher falou pra ela, parate. E ela ficou quietinha, a mulher falou, parate. Não. E ela, Foi paralisar, a mulher levantou, ela falou, parate. Ela falou, Ah, Ai, isso que é parar? É, isso que Foi tipo assim. E aí eu não saía muito de casa. E, enfim, tava bem triste, assim, no começo. E quando eu comecei na Hillsong, no começo eu fui na Hillsong, visitei uns cultos da Hillsong. E quando a Nay chegou, acho que a primeira vez, ela chegou com a mãe dela, daí eles foram num evento que tinha da igreja, que eles foram num parque, num piquenique. acho que eu foi. lembro. É. Jogou bets e tudo. Aham. E aí eu não fui nesse, mas eu fui na próxima reunião e gostei muito da igreja. Na reunião o quê? Mas era tipo de comunhão ou era num culto? Não, era num culto. E a Nay serviu com as crianças, eu fiquei lá no culto sozinha. Eu lembro que a Bruna ficou sozinha. Eu lembro. E, gente, não sigam o meu exemplo. Eu não fiz aula de espanhol, então eu não sou um exemplo pra falar disso. Mas isso me dificultou muito, porque quando eu cheguei, eu lembro que a Nay tinha que fazer umas coisas na igreja, ela não podia ficar de babá comigo ali. E ela me deixou, acho que foi com a Rossi, com a Maggie. Eu lembro que eu ficava nervosa e eu ficava, gente, eu não entendo nada, eu não sabia nada. difícil, é real no começo. E eu não é sabia muito falar nada. E eu lembro que eu só ficava quieta e falava. Claro. Que horrível essa sensação. E eu ele ficava. te perguntou, Claro. "Ah, te gusta na cidade?" Aham, Graças, sim, sim. deixa eu descer. Graças. E eu parecia sei lá, uma louca, porque eu não conseguia responder o que elas me falavam e tudo mais.
E a pregação não pegou nada. Não, eu tentava pegar umas palavras assim, encaixar no contexto, mas não pegava os detalhes, sabe? Quem pegou a primeira vez que você veio? O Camilo. O Camilo? O Camilo, eu até tinha esquecido disso. Ele foi bem receptivo também, né? Mas você chegou e já tem 1 ano e... 1 ano e meio, por aí. Eu cheguei em março do ano passado. Pregava, né? O Camilo pregou a primeira vez, pela minha sorte. Olha, Aham. se nota que eu e a Ana, a gente tem fé, né? Muita. E aí foi bem complicado, tipo, esse começo foi bem complicado, mas falando do tema de relacionamentos, porque pra mim o mais difícil pra mim foi criar amizades que, sei lá, que pudessem me ajudar, que eu pudesse também, sei lá, poder contribuir em alguma coisa. Sim. E então, tipo, a igreja me abriu essa porta de poder criar relacionamentos. Porque como eu fazia UBA 21, que é online, eu não tinha com quem falar, eu estudava em casa. Então não tinha de onde criar relacionamentos. E se eu sei que se eu não tivesse vindo, não que eu tenha vindo só pelos relacionamentos, mas eu acredito que isso é uma coisa muito importante da igreja, que é ter relacionamentos na igreja. Mas eu ter vindo abriu as portas para eu fazer amizade com pessoas e também com a liderança que pudesse me abrir, porque tu tá longe da família, é impossível tu ir para um país estrangeiro, tu ser estrangeiro, tu não ter problemas, é impossível. Então, tipo, isso eu já vou falar para cada um de vocês, vai ter problemas, e isso é normal, mas o importante é ter pessoas que tu pode se abrir, que tu pode contar, que vão te ajudar, vão te aconselhar, e não guardar tudo pra si, entendeu? Porque tem uma hora que tu explode e aí qualquer coisa te afeta. Claro, e isso também eu acho que é uma das coisas que te faz ficar, porque tu explodir, tu não saber o que fazer, tu vai sentir saudade da tua família, tu vai pensar, nossa, se eu estivesse no Brasil, minha mãe ia poder conversar comigo, ou sei lá, eu ia poder conversar com um líder da igreja. Ia fazer um bolinho. Claro! Eu tenho essa louça pra lavar. Ai, um bolinho de cenoura, um café. Sim, ia te levar pra tomar um café na São José. Fica a dica, mãe. E aqui é outra coisa, então isso é fundamental, isso de verdade é fundamental, tu tem que criar relacionamentos, tu tem que fazer amizades, tu tem que ter pessoas com quem contar. Então isso foi uma das coisas que a igreja me possibilitou, assim, que mais me marcou. E o brasileiro também, a gente tem essa cultura que é muito diferente, né? Fala tudo junto, tudo alto, tudo rápido. Sim. E o argentino começa a falar sobre essa pessoa, cara, fala alto, aumenta o volume, meu filho. Então tem essas diferenças culturais também. Sim, e outra, por exemplo, eu conheci a Bru agora. Oi, amiga, Claro, já é amigo. já pode vir na minha casa tomar um café. A Argentina você convive 1 mês. E 2 ainda tem meses. distância. Claro, é verdade. Isso Pra você, como é que foi essa questão dos vínculos, e amizades e igreja? Porque eu sou meio argentina também. Eu sou muito difícil de fazer amizade. E aí, eu também tava fazendo UBA 21, então eu ficava muito em casa. E eu tava ficando louca. E eu falei, mãe, e eu tava procurando igreja, eu falei, por aí não existe, por aí eu não sou crente. Eu inventei isso. E aí ela falou, não, então vamos procurar. E minha mãe do Brasil colocou igreja, brasileiros, alguma coisa assim, no Google apareceu SL. Ah, meu Deus, foi também que achou. Lá do Brasil. E falou, tipo, fica em tal lugar, não sei se é perto da tua casa, mas vai visitar. E ficava perto da minha casa. E que louco, né? Na verdade, assim, agora a gente tá começando os cultos em português, né? Agora em setembro, 1º de setembro. Mas em toda Buenos Aires não tem uma igreja mesmo. Tem assim, tipo, célula, em casa, em apartamento, mas assim, um culto público numa igreja Que mesmo. seja igreja, 100% em português. Não, um culto mesmo, um culto numa igreja pública, um culto público. Uma casa, né? Não, tipo, uma coisa é célula, outra coisa é um culto, né? Em português não existe em Buenos Aires. Não. Isso não existe. E quando você chegou, não tinha, na verdade, esse culto em português ainda. Né? Não tinha, não. Mas pra mim também não foi um problema, porque já tinham 6 meses que eu tava aqui, então já tava mais acostumada. Foi tranquilo. Você entendeu a primeira pregação? Entendi. Acho que foi você que pregou. E aí, minha mãe falou, vai visitar. Eu vim, era no hotel na época, e aí no final... No hotel ainda? O último culto no hotel. Que coisa. Não tinha lembrança de você não aqui. Não faz tanto. Não, faz pouco tempo que você veio. 6 meses. E aí, no final, a Lali veio pegar meu, eu falei, não, vou ficar aqui. Não sei, eu não vou mais embora daqui, entendeu? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, pode pegar aqui, pode me chamar no WhatsApp. Pegar os dados. Pode. E tô aqui. Eu acho que uma questão só pra acrescentar do que a gente falou, que uma coisa que
me ajudou muito foi o me sentir útil. Uhum. Entendeu? Porque além de você criar relacionamentos dentro da igreja que não seja, tipo, só pra falar medicina, porque se tu faz amizade na faculdade, medicina, já estudei, Você precisa ter uma vida fora da faculdade, senão você surta, né? Claro. Tipo assim, uma coisa que não tenha nada a ver com sua faculdade, pessoas que sejam de outro curso, que fazem outra coisa, pra você conversar de coisas aleatórias que não seja a faculdade. O se sentir útil, o vir aqui, servir, ter algo pra fazer que não seja estudar, ter algo pra, tipo assim, as pessoas contarem com você. Nossa, isso me ajudou muito também. Acho que foi essencial. Claro, criar um compromisso. E é mais fácil. Eu acho super importante o brasileiro que vem, ele ter a disposição de ser meio camaleão, de se aculturar, né? Mas apesar disso, sim, é muito mais fácil se conectar com outros brasileiros, né? Claro. Tem diferenças culturais, tipo, uma coisa besta, mas tipo, no Brasil, você pedir uma pizza de casa, não sei como é que é em Joinville, vou falar de Curitiba. Bahia também, não sei se Você pede uma acarajé, você não pede uma pizza. você pede acarajé. Mas em Curitiba, por exemplo, a gente pedia pizza, cara, o cara do motoboy chegava lá pra entregar, eu abria do interfone de dentro do meu apartamento, o cara subia até a porta da minha casa me entregar. Aqui não. Porque o argentino ele fala de Buenos Aires como se fosse a faixa de Gaza. Perigosíssimo, vão te matar. Né? E você fala, meu Deus, às vezes outro dia eu vi uma senhorinha tentando entrar num consultório médico sem a chave, era tipo num edifício comercial, né? Mas ela não tinha chave, ela também. Era um edifício comercial embaixo, mas tinha a parte de cima que o pessoal morava. E, cara, era uma velhinha, ela devia ter, sei lá, uns 783 anos de idade. Ela era mais velha que Matusalém. Ela fundou aquele prédio. Ela fundou aquele prédio. E ela tava entrando e uma outra senhora que tava na frente dela fechou a parte assim. Não. Tipo, você não tem chave. E um frio de lascar. Eu falei, cara, o que você acha? Que a velhinha vai tirar uma granada do bolso. Eu vou matar todo mundo! Não vai, tipo assim, tranquilo. Mas é uma questão cultural que a gente tem que se acostumar, né? Sim. Então são diferenças. Mas sim, é muito mais fácil o brasileiro se... Pelo menos num primeiro momento aqui. Eu acho importante já vir com essa disposição de se aculturar. Mas nesse primeiro momento de criar vínculos, é muito mais fácil se relacionar com outros brasileiros. Né? Sim, eu acho muito importante isso que você falou de se aculturar. Porque uma coisa é você vir e falar, não, eu sou brasileiro e todo mundo tem que me entender. Sim. E outra coisa é, tipo, você tá aberto a entender. E, cara, aqui é um país, não, é uma cidade onde tem muitos turistas, muita gente de fora. Então, é muito legal você conversar com uma pessoa que é de um país totalmente diferente do seu, de uma cultura totalmente diferente da sua. Então, acho que é muito importante estar aberto. Claro. Acho muito importante estar aberto. Sim. Tipo, essa questão do mate aqui, no começo... Tipo, na minha cidade tem chimarrão e eu nunca gostei. Mas aqui, a questão do mate é diferente. Não é só se tu não toma mate, tu não tem amigos. É quase uma ofensa essa Claro. Aí no bizarro começo... porque eu cheguei, eu falei, cara, eu preciso me aculturar, vou tomar mate. Vocês sabem que eu sou bastante exagerado, né? Eu sou aquele cara, tipo assim, sedentário. Aí um amigo, sei lá, começa a fazer... Sabe essas academias que a pessoa escala na parede? Crossfit. Tipo, não é crossfit, não é esse negócio de escalar. Cara, no dia seguinte, não é que eu quero escalar. Não é que eu tô profissional. Eu quero escalar o Everest. Aí eu compro todas as roupas que tem. Aí, 2 semanas eu já não tô mais fazendo nada. E eu cheguei e falei, não, mate, eu preciso me aculturar. E no Brasil também. Eu olhava, parecia maconha esse negócio. Maconha com água. Grama moída. Uma vez a Ruth levou num saquinho assim, a erva e em outro açúcar. Daí parecia tipo... Cocaína e maconha. Gente, eu lembro que eu fiquei, se o policial tivesse... É o retiro da igreja. Pode parar, é cocaína e maconha. Não, e era um negócio da igreja ainda. Sim, não, imagine que lá, Curitiba é ali perto, sul, né? Mais ou menos ali, tipo, o pessoal do sul do Brasil toma mate, né? Rio de Janeiro já é mais difícil. Sim, meus avós tomam todo dia e eu... Não, eu tinha alguns trabalhos lá no Brasil, em Curitiba, que companheiros do trabalho tomavam um chimarrão, me ofereciam, eu falava, eu não vou tomar isso daí jamais. Cheguei lá e falei, não, tem que me aculturar, vou tomar mate. Aí, na verdade, eu abarrotava de açúcar e colocava um pouquinho de água, aí mandava ver, era quase um todinho aquele negócio. E aí eu mandava ver, daí eu tomei assim, tipo, exagerado do jeito que eu sou, manhã, tarde e noite. Cara, em 2 semanas me deu... Eu tenho um negócio bizarro, eu tenho um engasgo, que é uma coisa que acontece não sei, cada 3 milhões de pessoas tem um que tem, eu tenho esse negócio afortunado de sortudo pra caramba. Mas aí eu tomei mate por 2 semanas direto, assim, tipo, manhã, tarde e noite, mate, porque eu tenho que me aculturar, tal, me deu uma esofagite exonofílica. Meu, cara! Mas me acentuou, eu fui no médico, o cara falou, ó, piorou muito esse problema de saúde que você tem e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá tomando mate? Eu falei, sim, manhã, tarde e noite. Ele falou, então é isso, tem que precisar parar. Eu falei, bom, então tem a desculpa médica. Cara, eu adoraria, mas... Sim. Quando eu tomo, no frio que faz, de vez em quando eu tomo. Aprendi Até hoje, então, tenho que parar com mate.
Não, até eu não tomo mate. Não, tem que tomar, ele insano. tem que tomar que nem uma pessoa normal agora. Igual uma pessoa normal. Não é? Não um adicto. Não, vamos dizer, no inverno eu tomo mate bem de vez em quando, assim, mas moderado. Entendi. Mas vamos lá, pra gente fechar, um conselho assim, vapt-vupt, 10 segundos de cada uma. O melhor conselho que você pode deixar para um brasileiro que tá pensando vir estudar medicina em Buenos Aires. Um conselho, assim, drive-thru, 5 minutinhos, 10 segundos. Vai lá. Acho que a questão é disso que a gente tava falando agora, de se aculturar no país. Porque eu conheço muitos brasileiros que vêm pra cá e sim, como o Rodo falou, é muito mais fácil você se conectar com o brasileiro e até, tipo, é aconselhável você chegar aqui e criar laços, assim, pra você não ficar perdido. Mas o país é muito lindo, a cidade é muito linda, as pessoas são, obviamente, diferentes do que os brasileiros, mas são pessoas com cultura diferente, características diferentes, e eu acho muito importante o brasileiro que vem aqui tá aberto a conhecer, pelo menos, entendeu? Tipo, aí você diz, não gostei disso, não gostei daquilo, mas tá aberto a conhecer, e acho que isso é muito importante. Bru. Pra mim, o maior conselho. Pra mim, o maior conselho. Enterrado. O maior conselho eu acho que é não vir com a cabeça fechada. Não venha com a cabeça fechada, não tenha esse negócio de se juntar com brasileiros. Isso eu já vi muita gente fazendo isso. E a primeira coisa que me falaram quando eu vim pra cá é: se tu quiser, tu vai falar só português, tu vai se juntar só com brasileiro. E tu tem essa oportunidade. Morar na bolha Brasil dentro de Buenos Aires, que é a maioria. Isso. E isso é muito complicado, porque uma hora tu vai ter que sair dessa bolha e aí tu vai ser bem complicado. Casa, exato. As pessoas não vão te entender. Sim, eu nunca passei por isso, mas eu escutei falar disso. Ouvi alguém que fez isso. E isso é bem complicado. E também pra tu aprender a língua, tu precisa falar com alguém que é nativo, ou com qualquer hispanohablante, tu tem que ter um relacionamento com algum deles. Meninos e meninas, eu digo. Só pra aclarar. Claro, só pra... Ela saiu da bolha, ela saiu da bolha. Eu saí. Como você era português? Não, amiga. Agora... É isso aí, galera. Perdeu. Me perdi. Eu já perdi o meu... Não veio com a mente fechada. Não feche a sua cabeça. Bolha. Não feche a sua cabeça aberta. Venha de cabeça aberta pra aprender a língua, aprender a cultura, fazer amizades. E amizades que eu sei, que eu tenho certeza que vai levar, assim, pra vida. E por mais que tu volte pro Brasil depois, ou tu vá pra outro país, essa experiência vai ficar muito marcada se tu tiver aproveitado todas as coisas que tu pudesse aproveitar. Porque se, sei lá, eu volto pro Brasil sei lá, eu me formei e volto pro Brasil. Eu acho que o que eu mais vou levar é a cultura, é a língua, é tudo que eu experimentei aqui. Agora, se eu só me juntei com brasileiro, o que eu vou levar de experiência, entendeu? Então... Na verdade, você volta antes, né? O pessoal que tem esse perfil... Claro, é verdade, claro. Volta antes. Não, às vezes tem... Se inscreve na UBA, reprova na UBA, tentei pra Barcelona. Passa um reprova na perrengue, Barcelona. Já não gostei, volto pra casa. Tipo gente, na minha primeira prova, assim, eu só vou contar isso bem breve, assim, só pra mostrar muito engraçado. uma das coisas, sabe? 8. Acabou tudo. O que acontece? Eu tava sem documento na minha primeira prova, deu todo um rolo, eu não tava sem documento porque eu esqueci, não foi nada disso, eu fui roubada, cuide com os roubos. E eu fui pra prova sem documentos e era a minha primeira prova de química, a matéria que eu reprovei, então eu não tive uma boa história com a química. Não teve química? Não, e eu não tive química com ela, sabe? E o professor, na frente de todo mundo, assim, eu nem falava espanhol, eu tive que explicar pra ele que eu tava sem documento, eu só tinha um BO, enfim, ele me tirou da sala na minha primeira prova, e eu lembro que eu saí daquela sala, assim, ó, chorando, falando, meu Deus, eu quero voltar pro Brasil, e eu falava, gente, se eu ligar pra minha mãe, eu volto, se eu ligar pra minha mãe, eu volto pro Brasil, eu não vou ligar pra ela agora. Eu lembro que eu liguei pra Naya, a Naya foi pra lá, e eu não conseguia falar, gente. A Bruna só chorava. Eu só chorava. E eu não sou de chorar. E eu não sabia onde eu tava, era uma outra faculdade que você ia fazer a prova, então, tipo assim, eu fui perguntar, foi um pra outro, e a Bruna atrás de mim, vindo chorando, e eu perguntando pra perguntando pra outro. Bruna, foi a pior encontrei, senta aqui, a porta vai abrir aqui, você entra. Só. Sim. E eu lembro que eu tinha que falar com uma diretora do UBA 21. Eu falei pra ela, talvez eu chore, tá? Não. E era uma diretora, entendeu? E a Bruna me olhava e falei, chora mesmo, vai entrar. Não, e aí quando eu comecei a falar, e eu falei, e ele me tirou da sala e comecei a chorar. E a Naya assim, ó. Gente,
foi horrível, pior experiência da minha vida. Mas eu Você já perdoou o professor? Claro. Já liberou perdão. Não, gente, eu saí dali assim, ó. Meu Deus, eu saí dali assim, ó, a maior pecadora do mundo, sabe? Porque eu saí dali falando, esse professor vai ver. Eu odeio ele. Gente, eu lembro que ele passou por mim algumas outras vezes. Ele me dava um ruim quando ele passava perto de mim, sabe? Eu peguei um trauma com esse Dá de cara. botar o pé pra ele tropeçar. E aí, sempre que eu ia fazer prova, eu ficava, tá tudo bem com o meu documento, né? Tá aqui, tá tudo certo. Eu vou fazer essa prova, tá tudo bem, Bruno. Eu nem me preocupava mais com a matéria, eu me preocupava com o Eu só consegui documento. fazer ela. Ainda que zerasse, mas eu posso fazer ela. Sim. Mas, tipo, eu acho que essas experiências, assim, é que eu vou poder, sei lá, eu vou poder contar pros meus filhos. Eu vou falar, meu Deus, minha primeira prova na UBA, eu me ferrei. E, sabe? E essa matéria também me ferrei nela. Resumindo, você vai poder contar pros seus filhos que só se ferrou. Sim, que eu me ferrei, que eu reprovei nessa matéria, infelizmente, mas demos a volta por cima. Não, O importante é não desistir, porque... Você não chora mais agora. Esse é o Não, importante, agora minha não amiga. Esse é o importante. Claro, porque a minha vontade, de verdade, gente, a minha vontade naquele momento era pegar uma passagem pro Brasil, nunca mais ver a UBA Na na minha hora. vida. E isso também é um exemplo de choque de cultura, porque o cara foi bem frio, sabe? Sim, eu sei. Não teve coração. Não teve uma compaixão. Piedade nenhuma. Saia já. Racalha cá. Tá sem documento mesmo. Andate. Cara, ele falou, dar aula, não sei o quê. Eu falava, meu Deus do Você céu. nem entendeu o que ele falou. Você só Cara, entendeu que ele tava te... Ele chegou pra mim e falou... Ela falou alguma coisa disso. De aula 65. Eu lembro que eu só entendi. Era um prédio de vários andares, com vários blocos. Era um Aula labirinto. 65, ela me disse. 65. Eu era até Ótimo, 65, vamos sem achar. 65 andares. Gente, claro. Gente, foi horrível, foi horrível. E isso é um exemplo de não desista, porque perrengue vai passar. Vai Muito. passar por um monte de coisa. Hashtag não não- tome decisões no momento da raiva. Não Claro. liga pra mim. porque Não você liga pra passa. sua mãe. Hashtag por não ligue pra poucas- mãe. Não liga pra Não mãe. ligue pra Porque, mãe. acho que minha mãe nem sabe dessa história. Né? Não, Vai, agora agora não você liga. liga. Bruna. Aham. Mas tá Ela tudo tá bem, sabendo. agora ela não chora mais. Sim, não, tá tudo tranquilo. Você já sai de casa agora, já fala com Eu as saí de pessoas. casa e eu aprovei a saí de UBA. Muito bem. Amém. Thaís, você, seu melhor conselho, objetivo pra quem quer vir estudar medicina em Buenos Aires? É a mesma Não coisa. venha. Não venha. Isso aí. Não venha. Mas quando eu decidi vir, foi tipo coisa de 3 meses. Eu falei, vou, e já tava aqui. E foi porque eu não tinha conseguido entrar no Brasil, então ficou isso. Ai, plano B. Ai, eu falhei. Ai, essa cidade. Ai, esse castelhano. Tudo eu achava ruim. Então é isso. Tenta vir com bons olhos. Sim. Fala, olha que legal, é diferente. Não te deixam passar na imigração, você fala, ai, que legal. Não, tudo bem. Que pessoal engraçado. Não, migrações. Cada um passa por cada Não, coisa. tem um pior, cara. Registro nacional. Eu não consegui colocar o acento no sobrenome é Miró. Tu não conseguiu Eu colocar um não consegui acento no colocar o nome. acento. Não, no meu sim. Eu não consegui colocar o acento na Melissa, na minha filha. Porque o Meu registro Deus. nacional, a má vontade, assim, ela é profissional. Eles iam Eles falar, não. Eu mostrei, cara, a minha identidade do Brasil. Não teve jeito. Não colocar. Não, é só O filha. acento? Então ficou Miro? Ficou Miro. Miro. Vai ficar Miro. O dia que ela for grande, Eu explico. Utilizado o É. sobrenome. Mas é isso. vim com bons olhos. Com bons olhos, é. Não Eu acho vi que qual- algo falei. que ajuda a vir com esses bons olhos é entender que, na verdade, assim, você que vem estudar medicina aqui, né? Você que vem estudar medicina aqui em Claro, Buenos sim. Aires. E E entender, tipo assim, cara, você tá vindo, o país vai te abençoar. Se você tá vindo é porque no Brasil... Quanto sai a faculdade Claro. privada no Brasil? hoje em dia? Acho que hoje, no 5 mínimo, mil, é mais 6 barato. mil. 5 mil mais barato. Carésimo. Então, assim, você que vem estudar medicina em Buenos Aires, você não pode ser cabeção de vir com uma mentalidade de explorador, de colonizador, né? Vou lá, pego o que me serve e volto pro Brasil e Claro, acabou. é isso mesmo. Vem com a cabeça de pensar, cara, é um país que tá me permitindo estudar. Tá uma dando boa a faculdade. Não, oportunidade tá abrindo a pra porta, você. tá te recebendo pra uma faculdade É a- maravilhosa. A Sim. oportunidade que o teu país não te deu. Exato. Claro. Exatamente. Não, isso é bem... E deixar aquela rivalidade de lado também, né? Com o brasileiro tem muito negócio, Pelé, Maradona. E você chega aqui, você não encontra essa Messi, rivalidade. tchau. Messi. Tem a rivalidade no futebol, mas é até engraçado que mesmo no futebol, e cara, eu tenho certeza que a grande maioria que tá ouvindo, você não sabe isso que eu vou te falar. Uhum. Né? Mesmo no futebol, já fizeram pesquisas que se der uma final de Copa do Mundo, Brasil e Inglaterra, Eles vão mais da metade dos argentinos Não vai torcer torcer pro Brasil. Uhum.
por causa da questão da Guerra das Malvinas, né? Sim. Eles também não gostam do Chile, porque o Chile ajudou a Inglaterra na Guerra das Malvinas. Então, se der Brasil e Chile, também vão torcer pro Brasil. E tem argentino que se der Brasil e Uruguai também vai torcer pro Brasil, porque a rivalidade mais antiga no futebol deles não era com o Brasil, era com o Uruguai. Não, e o argentino gosta, tipo, às vezes a gente vai em loja, assim, e a pessoa tenta falar português, quando a gente fala, meu, Brasil é lindo. E perguntam por que você veio pra cá. Exatamente. O Brasil é Essa tão legal. ideia que a Veja vende, que a Globo vende, de que a gente é odiado aqui, não é verdade. Claro, Não é verdade. Tem sim diferenças culturais, tem rivalidade no futebol, mas é muito mais light que não é no Brasil, né? O brasileiro, ele Claro, se o brasileiro cansa tem uma coisa contra o argentino muito maior do que o argentino tem contra o brasileiro. Sim. E o argentino gosta, ele vai pro Brasil, mesmo nas Sim. férias. Férias. Nas férias em Balneário Camboriú, Florianópolis, só escuta espanhol. É Eu sério. tenho amigos da faculdade que me pedem, escreve isso em português, pra eles mandarem um e-mail pro hotel, pra eles, que eles ficaram ano passado pra eles irem de novo. Sim. E, tipo assim, a galera vai direto Sim. e eles amam o A pergunta é que Brasil. eu tô aqui há quase 7 anos. Eu nunca, eu já encontrei argentino que tinha rivalidade com o Brasil. Nada igual, o brasileiro é treinado Nada desde igual, quando a gente nasce. É, não é que Mas não tenha também. Não é que não Tem- tenha, mas assim, se restringe muito mais ao futebol, né? Aham, Sim, E sim. mesmo verdade. no futebol também tem essa realidade que eu falei. A Inglaterra é o maior rival, depois o Chile, depois o Uruguai, depois o Brasil. Sim. Não é igual o Galvão Bueno fala, né? Se ganhar bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Ele não tem esse negócio pra gente, né? Mas enfim, eu encontrei argentinos que sim, tinham rivalidade, mas uma grande minoria. Nesses 7 anos que eu moro aqui, acho que eu nunca, nunca encontrei um argentino que falou, você fez muito bem de vir morar aqui, porque a gente é melhor do que o Brasil. Nunca. Muito Também pelo não. contrário, a pergunta era, mas o que você tá fazendo aqui num Aham. país com tantos problemas? O Brasil é um país tão bonito, não sei o quê. Exato. Pergunta, tu gosta? Fala, gosto muito. Me encanta! Solta, Argentina. Me encanta Sim. essa cidade, não Sim. sei o quê. E aí me olham assim, não, de verdade, me olham assim, o que te encanta? Aham, é bem assim. Sim, a gente fala, aí eu falo, nossa, eu adoro morar aqui, que não sei o quê. A pessoa, sério? Eu falei, claro! Mas é a melhor cidade do mundo. E eu acho que é a melhor cidade do mundo. A cidade que Deus chamou a gente. Claro, Sabe? Se Deus verdade. chamou, falou, Paranaguá. Paranaguá vai ser Vai ser a melhor cidade do mundo. Isso é fato. É verdade. Bom, gente, é isso. Então, se vocês têm alguma dúvida em relação à comida, transporte, aluguel, diferença cultural, Diferença CBC. diferença da UBA, Sim, CBC mitos. 21, mitos, enfim. A gente tem vários podcasts, vários vídeos que a gente gravou. Igualmente, você tem acesso a esse e-mail que vai aparecer aqui na tela agora. E você pode mandar e-mail e a Bruna, a Thaís e a Nayara vão Vamos estar estar. respondendo esses e-mails aí. Uhum. Então, mas faz a tarefa de casa, né? Não fica enchendo Claro. de e-mail sem ver os vídeos. Vê os vídeos primeiro. Veja Se aí os você vídeos. tiver alguma dúvida, você manda e-mail, porque com certeza vai chegar muita mensagem pedindo ajuda. Sim. Ok? É isso aí. É isso. Valeu. É isso aí, Deus gente. abençoe.